Depois da chuva pode, esse é o seu podcast, eu, Trisha Guimarães, da Casa Como Ela É, E eu, Paulo, do Marcelino. A gente vai abrir essa temporada especialíssima, porque é tempo de Sírio. A gente trouxe dois convidados muito especiais. Temos aqui o historiador Michel Pinho. E a professora Cid. Apresenta, Paulo. Cidiana Macedo, nossa entrevistada. Agora. Não, são dois mestres. Falar sobre Belém e não citar essas duas pessoas é praticamente uma heresia. A gente vai falar sobre história do Sírio, histórias curiosas de Sírio e sobre comida, sobre se alimentar, porque no Sírio a gente alimenta corpo, a gente alimenta alma e tá tudo certo, bora começar. É uma festa de todos os sentidos e a gente está carente de Sírio. Eu quero saber, antes de começar e entrar na história, eu quero saber qual a expectativa de vocês para esse Sírio agora. Olha, eu vou te falar de duas vertentes aqui, de dois caminhos, tá? Eu vou te falar como devoto, tá? E como devoto, vai ser absolutamente emocionante esse Sírio, porque é um reencontro, né? E vou te colocar a segunda percepção como gestor público ligado à área da cultura. Que a gente está preparando um Sírio que não existiu ainda na história de Belém. O Sírio dos Sírios. O seu Sírio dos Sírios. O maior Sírios, Sírio de não todos é? os tempos. E isso demanda uma série de ações muito importantes que a gente vai ter, né? De que a gente está preparando as atividades culturais, de segurança, nas reuniões no gabinete do governador para fazer isso. A isso ideia de vocês é fazer importante. na semana ou já começar? Não, já começar antes. Setembro. Começa antes. Todas as festividades do Sírio, as preparações já começaram, pelo menos dentro da Fundação Cultural do Município de Belém, há mais ou menos uns 15 dias. Os procedimentos administrativos e burocráticos, entendeu? Mas por que eu estou falando isso? Porque a expectativa era sempre de ter, isso não sei se vocês percebem na televisão, a gente sempre diz, mas deu 2 milhões, ano que vem vai dar 2 milhões e 100, depois dá 2 milhões e 200, 2 milhões e 300. Agora, de fato, vai ser uma coisa desmedida, entendeu? E a gente o senhor acredita o quê? 3 milhões? Não sei. Tu chutarias? Não faria. Não existe um não cálculo faria para isso. uma ocupação de hotel. Não faria isso. Né? O que a gente já tem, a informação oficial que a gente já tem, que 80% dos hotéis já estão, de todos os hotéis, já estão com a lotação esgotada. 80%. Eu acredito que mais uma semana e meia esgote. Não, muito importante. Professora, sua expectativa, professora? Acho que todo mundo, paraense ou não, está na expectativa para esse Sírio. Para mim, vai ser muito importante. E voltar, eu acho que Sírio é um momento que a gente se reúne, né? Que tem, você fala, comida da alma, porque realmente um reabastecimento anual que nós fazemos, então é com a família, com as pessoas, e a minha filha, por exemplo, ela se acostumou com isso, ela diz assim, mãe, e quando veio o primeiro ano da pandemia, que não teve Sírio, ela já sentiu, porque ela estava acostumada, a gente sempre fazia, né? Eu fazia aqueles 10 quilos lá de maniçoba, que mesmo... Eu fiquei impressionada que, por dia, os restaurantes de Belém, aqueles que são que vendem maniçoba, pato, é 1 tonelada. 1 tonelada por semana. Nossa Senhora. 1 tonelada por semana de açaí e maniçoba. É uma quantidade absurda. O mercado todo que a gira gente em não volta tem disso noção. é uma... Exatamente. Me conte, bora falar. É verdade que antes os indígenas comiam uma maniçoba muito mais grossinha com o peixe? É verdade. É interessante a gente perceber porque a maniçoba ela já aparece nos relatos no século XVI. Obviamente que ela já vem de muito antes, né? Não é do século XVI. Os relatos no XVI, ela já é de consumo. E nesses relatos, ela aparece como sendo consumida com os peixes. Geralmente, os peixes frescos. Então, a maniçoba ela era cozida, né? Passava o tempo dela sendo pelo processo de cozinhar e já era acrescentado a esses peixes já muito próximo de ficar pronto. Sem os embutidos, porque embutido já é uma coisa bem portuguesa, né? Então era só a maniva mesmo moída, praticamente. Com muita pimenta. Então, o tempero indígena é a pimenta. O uso de diversos tipos de pimenta. Ele, inclusive, ocupava um lugar até mesmo do sal para algumas... Pimenta. Então, era maniçoba, por esses relatos, a gente consegue identificar maniçoba, muita pimenta e peixe, que podia ser seco ou peixe fresco. Professora, quantos indígenas morreram antes da gente comer essa maniçoba e ser feliz da vida? Me conte, existe, é lenda? É lenda urbana. Um dia desse eu fui lá no Ver o Peso e eu falei assim, eu levei uma pessoa que era de fora e ela pegou a maniva e ia comer crua. Eu falei, pelo amor de Deus, não come. E a feirante ficou chateada comigo.
Com razão, ela falou, que negócio é esse que morre? Não morre aqui, que todo mundo come, assim, desse jeito, experimenta e ninguém morre. Conte pra gente. É lenda. Primeiro porque eu sempre digo que a gente precisa perceber que as populações indígenas que habitavam a Amazônia, e a arqueologia já diz que há 11 mil anos, né, já havia processos de populações indígenas habitando, e o processo de domesticação da mandioca ele data de 10 mil anos, 9 mil anos atrás, então é muito tempo. E é um processo que ele requer o conhecimento. Então, populações indígenas, né, elas têm um conhecimento que é único e que é feito a partir do processo delas de desenvolvimento também. Então, se a gente fala assim, porque quantos indígenas morreram, é imaginar que eles não tinham esse saber, esse conhecimento que é tão valioso. Então, o processo de colonização ele só é permitido por causa do saber, né, ancestral de populações indígenas. E isso se faz muito no caso da alimentação, porque toda a mandioca, como outras frutas, como outros tipos de raízes, eles não necessariamente eles, digamos assim, brotam e já estão aptos para o consumo. Existe um processo que a gente chama de domesticação, que vai pegar e vai, através do cultivo, do manejo, transformar esse alimento consumido. Então, é um processo de saber, um processo lento. Então, o que a senhora está dizendo para a gente é o seguinte, o indígena não acordou e falou, hoje eu vou fazer uma maniçoba. Foi um pouquinho até chegar ao que a gente conhece hoje, ou conhecia, que era a maniva com o peixe. Exatamente. É um processo de aprendizado que eles passam a ter nesse processo de cultivo, de domesticação, de manejo. Michel, qual é o teu preferido? Pato ou maniçoba? Maniçoba. E eu vou te dizer mais ainda, né? Toda vez que eu posso, eu faço visitas guiadas no centro da cidade, né? Essas visitas, elas começaram um pouquinho, com 12 pessoas, e hoje chegam fenômeno até de público até e audiência. 650 pessoas. Não, né? maravilhoso. O último foi... É incrível. O último de Sírio que eu fui. E vai ter de novo esse ano, né? Vai ter de novo esse ano. 1 milhão, né? Aí Tá tem uma preparado? relação interessante, que é fazer com que as pessoas pensem em história, mas também pensem a memória, né? Tenham essas duas percepções. E é muito interessante quando a gente vai falar sobre a questão da alimentação do sírio, e que eu lembro às pessoas que nós que vivemos o centro da cidade há 20, 30 anos, temos nas barraquinhas do centro histórico da cidade, no bairro da Campina, as nossas referências de pato, de vatapá, de maniçoba, né? E a minha grande referência é a barraca da Fafá, que fica ali na 13 de maio, na Em frente das dos Americanas? exatamente. Maravilhoso Mas ali. ali eu acho uma coisa que é interessantíssimo, né? Que é fazer o ato de se alimentar publicamente, né? Com uma comida que ela, abre aspas, para outras camadas da sociedade é só sazonal, né? Para a parte da classe média, para a parte das classes mais altas, o pato, a maniçoba só é no sírio, mas para aquelas pessoas é uma alimentação diária. Né? Elas vão lá e vão se alimentar daquela maneira. Isso é muito interessante porque você tem esses relatos todos vindo, né, dessas pessoas, quando passam nesses espaços, fazendo uma ligação muito forte entre a história, né, a alimentação que a professora Cidiana se debruçou e se debruça até hoje para estudar, e a memória das pessoas. Né? Então, tem uma ligação evidente entre 11 mil anos e hoje Belém do Pará, desses saberes ancestrais, desses saberes dos povos originários. Entendeu? E eu acho isso absolutamente lindo, lindo mesmo, porque nós somos uma metrópole de 1,5 milhão de pessoas, com todos os problemas de uma metrópole, mas que, de alguma maneira, a gente dialoga com esse passado, e esse passado está muito próximo da gente, inclusive na alimentação. É engraçado. A gente vê muito isso, vou fazer uma analogia que tu estás falando no campo de futebol. Uma vez eu estava lá no Clube do Remo, lá na parte da arquibancada de imprensa, e embaixo de mim eu tinha uma pessoa, era um desembargador na época do mais alto escalão aqui, e do lado dele era um vendedor de chopinho, e eles estavam dividindo a mesma cerveja. Eu achei isso tão... Em que lugar, em que outro lugar a gente teria essa mesma cena, essa mesma troca de relação, se não num lugar tão popular quanto num campo de futebol? E é exatamente isso que tu estás falando. Porque eu conheço várias pessoas que têm uma classe social incrível e que vão comer lá. Não é? Na barraca. E vão usufruir desses aspectos da cultura alimentar, né, identitária, que faz parte do seu cotidiano. Eu vou te falar que semana passada, no auge do estresse, uma dor de cabeça gigantesca, não, para tudo, para.
gente, olha, me dá 1h30 aqui. Aí peguei o carro, fui lá na Fafá, enchi a barriguinha. Tão feliz. Antidepressivo natural. Deu uma acalmada, voltei, aí, não, agora, beleza, vamos seguir, entendeu? Porque eu acho que Isso. tem essa relação, né? Acho que a Cidiana tem uns relatos impressionantes de como isso faz parte da nossa história, da nossa cidade. Entendeu? Mas, inclusive, eu queria entender como é que esse prato, que seria tão popular, a maniçoba, que vem uma origem dos indígenas, e ele passou a ser aceito nas casas, que nem o senhor falou, das famílias mais abastadas, como esse alimento entrou e conseguiu fincar o lugar dele, quando a comida, normalmente, ela faz um apagamento dessa nossa cultura, né? Você vai pegando a comida europeia, com a colonização, etc., e vai mudando a base, e como a gente conseguiu pegar o prato indígena e entrar lá? Eu acho que isso não tem muito com o que tu falaste, que o sírio, desde o início, ele já nasceu dessa fusão, dessa classe. Acho que Ou não, professora? Bora dialogar aqui. Agora, professora. Pensar essas questões do primeiro sírio. O sírio, ele... E eu acho que isso é importante também, porque a maniçoba, por exemplo, ela no século XIX você encontrava ela na rua. Você consumia muito ela na rua. Já como a gente conhece hoje, Já, Com os todos os embutidos. Mas é um processo, esse processo dela ser identificada com o sírio, com uma comida regional, isso vem a partir do século XX, com um processo modernista. Então, são os modernistas, Jacques Flores, Oswaldo Eurico, que depois vão dizer assim, olha, a nossa comida é excepcional. Tem que valorizar, né? Tem que valorizar. E vão chamar a atenção das pessoas para a riqueza que a gente tem na cultura alimentar. E vários deles são muito categóricos em dizer, olha, isso aqui é herança indígena, né? E que passa por um processo de mestiçagem, que passa por um processo de incorporação, de trocas, né, alimentares, mas que não vai fazer dela diferente. As pessoas vão continuar se identificando com ela, as pessoas vão continuar incorporando essa alimentação no cotidiano delas. E isso eu acho fantástico. Algumas pessoas dizem assim para mim, mas, professora, a comida do norte é a mais original, que é um termo que eu não gosto de usar, que é original. Qual é né? o termo que a gente poderia falar? Eu acho que... Não, a senhora é professora, né? Então a senhora tem que ter o termo técnico. E sempre vem essa questão, é a mais original, né? Eu sempre digo que se nós formos buscar as origens no sentido de, olha, ela tem a base principal, que é derivado da mandioca, a farinha, né, a maniçoba, o tucupi. Então, nesse sentido, ela mantém essa originalidade, que eu não gosto, né, de usar esse termo assim. Contudo, é uma cozinha que está em movimento. Então, o processo histórico de Belém, ele vai culminar também nessa cozinha. A chegada dos imigrantes, o processo, né, da vinda, não só de portugueses, porque a gente também coloca muito como português, o processo de imigração árabe em Belém é muito grande. Isso também, né? Isso vai repercutir também. E o processo da própria, né, dos próprios africanos que vêm... O que dos árabes reflete na nossa comida hoje? A gente tem... E isso era muito mais forte antes, é verdade. Hoje em dia, assim, não tem tanto. A gente chegou em Belém em um momento que você tinha festivais de comida árabe. Jura? E eram lotados. Assim como se tinha as quermesses, né, Michel? As quermesses que eram patrocinadas pelas escolas, era comum. Era como se tivesse um espaço dentro de Belém para esses festivais de comida árabe. Então, assim, ainda hoje, em algumas confeitarias, você ainda consegue encontrar lá o Manuel, né? Aquele biscoitinho que tem uma origem bem dos árabes e alguma relação. Então, a própria cozinha portuguesa, ela tem influência árabe. Então, a gente, às vezes, associa a cozinha portuguesa a uma cozinha original de Portugal, né? Que é um termo que eu... mas não é. Muito da cozinha portuguesa vem de influências árabes, vem do processo de influência dos árabes em Portugal. Agora, engraçado da senhora não querer usar esse termo original, é o que a gente mais usa, né? Vem algum gringo aqui, não, é melhor, não, nós, que? Ai, de quem diga que não. Porque eu acho que aí tem uma relação de identidade, né? Mistura tudo, né? Tem uma série de interesses. Puristas, né? e barristas que somos, a gente defende... De interesse. O que é melhor? Ah, não. Mas eu queria fazer só um remontar dessa história aqui, que você tinha perguntado anteriormente sobre o sírio, né? E qual o sírio em relação a isso. É muito engraçado como você vai percebendo como o sírio ele vai se modificando, né,
para chegar até hoje, porque o maior medo de um historiador é ser anacrônico, né? É olhar para o passado com os olhos de hoje. E a própria formação do sírio oficial já mostra esse desejo quase que inato da população, assim, mas como começou? Qual foi o primeiro? Né? E também não é assim, né? Existe um primeiro sírio oficial, mas existe uma larga tradição das pessoas irem na direção da ermida de Nazaré, né, fazerem as suas promessas, levarem seus ex-votos. Conte onde foi a primeira basílica do Sírio lá na lateral, que as pessoas não sabem, as pessoas acham que começou quando foi criada a basílica ali onde a gente conhece hoje, que era a casa do... E não... Não é necessariamente isso, né? Você tem uma área que é lateral, onde hoje é a rua 14 de março ali, né? 14 de março. É 14 de março, que é muito interessante de você perceber, né? Então, se você estiver andando na Magalhães Barata ou na Nazaré e dobrar para 14 de março, lá embaixo se forma o canal. O próprio canal já era indicativo dessa Belém cheia de igarapés, né? O que demonstra ali o nascimento de um culto de Plácido em relação a essa imagem que foi lá colocada, né? Essa pequena ermida, né, chamava Basílica, ela vai ser um ponto central para a cidade que eu acho absolutamente genial de falar, que é um ponto de crescimento da cidade. Né? Ela é um vetor de crescimento da cidade em direção às duas avenidas que estavam lá. Né? Uma das 4 ruas de Belém, que nunca mudou de nome, nunca chama Avenida Nazaré, porque era Estrada de Nazaré. A outra é Rua da Constituição, que é a Gentil, mas mudou de nome, né? Então, a partir desses 2 vetores de crescimento, as rocinhas são efetivadas. A Cidiana vai me lembrar disso, que até os viajantes do século XVIII, quando preferiam alugar uma rocinha para ficar um tempo. Rocinha é um espaço de uma casa com um quintal do lado, né? Quando esses viajantes pretendiam ficar em Belém, eles pretendiam ficar nas rocinhas de Nazaré, né? Então já tinha um caminho para lá, né? Então, se você... Cara, eu ficaria horas falando disso, por exemplo. Não, Pode ficar. Se você colocar ali, por exemplo, onde hoje é a Generalíssimo Deodoro, você vai observar também o crescimento da área de saúde dali, né? Com o Hospital Dom Luiz, depois, mais tarde, com a criação da Santa Casa de Misericórdia. Então, num espaços grandes que chamou o Mari, em função das florestas de Marizal. Chamou o Marizal em função das florestas de Mari. E não tem uma árvorezinha de Mari mais, né? Só buscar nos quintais, né? Tem ainda? Talvez nos eu não conheço nenhum Mari naquela região. Mas, então, se criou um processo de crescimento econômico, crescimento arquitetônico, um crescimento urbanístico naquela região, que trouxe para o Sírio questões muito importantes mesmo. A tal ponto de que, quando o governador percebe essa importância econômica, ele decide fazer o Sírio junto com, né, o seu festival de produtos do interior, né, as suas quermesses do interior. Então, é impossível pensar o Sírio de Nazaré se a gente não pensar o lado profano também. Totalmente. Né? E que foi extremamente conflituoso ao longo desses anos todos. E continua sendo conflituoso até hoje, entendeu? Há controvérsias, né, que as pessoas... Na verdade, é uma questão polêmica, porque... A gente tem uma questão aí da Igreja Católica que quer separar, uma coisa que é totalmente impossível. É impossível. Mas você tem um catolicismo popular que está para além das vontades da Igreja Católica. É isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode dizer isso, graças a Deus. E que se fazia presente no arraial também. Sim. Né? No arraial, na venda de comida, no que era oferecido. Eu sempre... penso nessa riqueza toda que é o arraial. O arraial a gente consegue diversificar ali, a gente consegue ter dois espaços bem distintos, que é aquele espaço que era da igreja também, que é a Barraca da Santa, que vendia aquela comida e que era ocupada pelas famílias importantes. Então, você tem ali um sírio, que é um sírio... Para uma certa parte da população. E que era, digamos assim, apadrinhado pela própria igreja, né? E você tem ao redor as pessoas, os carrinhos de cana, de aluá, e as pessoas ali no mesmo espaço. Então, eu sempre digo que aquela praça ali, eu sempre tento ver essa praça nessa perspectiva, aqueles 2 espaços, né? O parque e aquelas pessoas todas, as pessoas tomando tacacá, aluá, aquela cana, o caldo de cana Isso que era... O que a gente tinha naquela época, há mais de um século, de comida ali naquele arraial que hoje a gente não enxerga mais? O aluá,
O aluá, Não tem? o carrinho de Explica caldo pras de O que é o pessoas o que é o aluá, aluá? gente? Eu não sei o que é aluá. O aluá, ele é uma bebida que é fermentada e que ela pode ser fermentada a partir de diversos tipos de frutas, de raízes. Então, você tem o aluá aqui muito consumido, que era feito com abacaxi, com a Você já casca tomou do aluá? abacaxi. Ainda não tomei. Você nunca tomou? Eu também não. O cajuaçu é um aluá? Nunca Não. tomei. Aquele cajuaçu é O cajuaçu de Bragança. Vocês conhecem o Ele é cajuaçu? uma fermentada. É um fermentado. Que explode na casa. Explode mesmo. Não, Não, eu acho que não, né? Não é? Já tomei aluá. Já tomei aluá. O Não é o aluá, sabor, ele- me Me arrependi. Por quê? Ele é forte demais. É muito Ele forte. forte. Pior do que uma Eu cachaça. não tenho nenhuma resistência a álcool, eu bebo muito pouco, entendeu? Tomei aluá e não... Não foi bom, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. hoje em dia eu acho que é muito mais difícil você encontrar o aluá. E tem que ser com aquela pessoa que sabe fazer o aluá, né? Porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. E do abacaxi, mas se fazia muito também da mandioca. Você tem aluá que é feito de milho, você deixa aquele milho Gente, da mandioca, ele já era fermentando. muito forte ali, né? Bem consistente, mesmo sendo líquido, né? Eu Porque da acredito mandioca que fermentaria sim. demais. E é uma Tava base, é uma técnica que permite depois que permite também algumas outras bebidas até mais famosas, como a chicha no Peru, né? Sim. E ali nos arredores. A Tomei chicha. chicha. A chicha eu já tomei. Temos Deu um ruim sommelier de fermentados. Professor Aida, aluá, qual seria o outro que a gente não vê mais, que era comum lá? Tem algum Aluá. salgadinho, alguma... Os salgados, eles sempre variam muito, né? O pastelzinho, os pastelzinhos de carne, né? Mais de carne e de camarão. Camarão sempre presente. Mas nessa formatação que a gente vê hoje de pastel, não. Pequenininho. O pastel É, mesmo, aquele- frito. Não, o pastelzinho frito, aquele pequenininho, né? Tipo de mosqueiro? Tipo de mosqueiro, que a gente ainda encontra hoje nos aniversários e ainda encontra algumas vendedoras de salgado que ainda fazem. Eu acho que é algo que vai desaparecer daqui com um pouquinho, A mas maçã ainda do tem. amor é uma herança portuguesa? A maçã do amor, a gente tem... Eu não saberia te também virou dizer muito característico no nosso, exato né? momento que ela surge. Eu acredito que seja depois da década de 50 para cá. Ah, recente. Eu não encontro a maçã do amor nos jornais, nos anúncios. Eu não encontro, não faço essa. Eu encontro a empadinha, o pastelzinho, esses sabores. Você quer... O Dalcídio Jurandir, ele é muito feliz quando ele constrói o Santa Maria de Belém do Grão-Pará, porque ele coloca ali, naquela bandeja que o Alfredo leva, todos esses doces que estavam presentes no Círio de Nazaré. Então, é o rebuçado de cupuaçu. O que é o O que é? rebuçado? Como se fosse a pastilha. Lembra muito a pastilha. Sabe aquela pastilha que a Eles não gente vão comia saber o que é. no A aniversário partinha de coco, que é amarradinha. Não, aquela aquela... de pega, maracujá? Faz ela tipo uma liga, coloca Estica. quadradinho, Tá. isso, aí enrola no papel. Sei, e sei. Sim, com certeza. Aqui, Você que está nos vendo, se tiver mais de 40 anos, você vai lembrar. Se Vai você tiver lembrar. menos de 40 anos, você não vai lembrar. Não, eu tenho 20, eu lembrei. É, E 23. se fazia muito do maracujá, mas do cupuaçu. Então, o que imperava também era o cupuaçu. E os doces, eles giravam em torno das viuvinhas. As viuvinhas é como se fosse um pastelzinho, né, que tem uma herança portuguesa também. Então, esses doces, eles sempre estavam presentes. E aí você tem as barracas que vendiam a comida, a maniçoba, o vatapá, né, o caruru. E você tem também os locais onde você podia consumir ali o aluá, que você podia consumir o caldo de cana, que era espremido na hora. Então, tem toda essa relação, né, do vendedor dele fazer. Isso tudo ali naquele arraial, onde você tem uma barraca da Santa que vende um prato de comida, por exemplo, que vendia o prato de comida, que muitas das vezes era para quem tinha um poder aquisitivo muito maior. Tá. E quem não tinha, ia Comia nas barraquinhas. E aí, se você me permitir, veio uma coisa na cabeça, eu queria dividir isso com vocês. Eu tenho uma paixão por fotografia, né? E eu acho que a primeira grande foto que me pegou pelo peito, assim, icônica, é a foto Luiz Braga das Maçãs do Amor. É Isso é uma linda série essa foto. eu fiquei arrepiado. É cara. linda. E a outra referência, professora, em relação a esse processo, é uma documentação de um conjunto de fotografias de 1949, né? Onde mostra o Círio, e no Círio uma senhora
carregando um carrinho de comidas paraenses. Então as pessoas param, dá para ver claramente, são 3 fotos. Ela para, alguém fotografa, aí ela serve o tacacá, aí a pessoa toma na 3ª foto, entendeu? Então isso no Sírio, quer dizer, é inimaginável a gente pensar que alguém hoje num carrinho de cachorro-quente ou carrinho de comidas paraenses possa fazer isso na posição, entendeu? Eu acho. Uma vez, vocês, não sei se vocês vão saber de informar sobre isso, mas uma vez um historiador, ele me contou, não sei se é verdade, mas ele me contou o seguinte, que a corda antes, ela era puxada por tinha um guarda que ele apitava, não sei se vocês sabem disso, ele apitava, ele dava um apito, a corda parava, ele dava 2 apitos, a corda andava. Vocês sabem disso? Na década de 70, faz muito tempo. Na década de 70, eu já escutei essa história. Já escutaste? 70, e aí 80. hoje é tão inimaginável isso, né? 70, 80. E na década de 70 já tinha muita gente no Sírio. Sim, mas ela não era como é nos anos 80 e nos anos 90. Nos anos 50 e nos anos 60, antes mesmo, você tem uma corda que era carregada na altura da cintura, por exemplo. Né? Então você carregava dessa maneira, né, na cintura. E essas transformações da corda, ela tem muitos aspectos. Talvez o mais interessante desses aspectos é que, junto com a corda, exista toda uma visualidade, né, que é produzida na corda. Né? Eu fotografei por uns 12 anos consecutivos pessoas só ia fotografar pessoas da corda. Então você percebe que existem muitas imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos ombros, terço nos braços, né? Essa transposição da fé para o corpo, entendeu? Eu acho isso incrível, incrível. É o seguinte, quando a gente eu falei da Basílica, é porque numa das aulas que eu fui suas ao ar livre, o senhor me contou que ali na lateral do MEP foi, de fato, o primeiro lugar que foi em homenagem à Santa, né? Porque a gente tem essa ideia... Lá, isso é importante. Que foi só a lá não é a Basílica, mas lá é a pequena capela que sai com o governador, né? Que ano isso? Isso, final do século XVIII, né? Sai do final do século XVIII na direção do bairro de Nazaré. Mas antes de ir na direção do bairro de Nazaré, ele faz todo um caminho por dentro da Cidade Velha até ele ganhar um caminho que eu acho que é incrível, as pessoas nunca conseguiram imaginar. A João Alfredo, que era a Rua dos Mercadores, para varar lá na frente, entendeu? Ele varava onde? Na Presidente Vargas? 15 de agosto, né? Então, 15 de agosto. Que antes é Rua dos Cavaleiros. Então tem toda uma história de escavação. 15 de novembro? 15 de agosto. Qual é 15 de agosto? Não sei. Presidente Vargas. Sim. Eu sou jovem, professor. 15 de agosto, eu falei, que ué, 15 de novembro? 15 de agosto, Presidente Vargas. Existe toda uma escavação anterior de que como esse sírio passava na porta das pessoas. O livro que você viu da Cidade Velha, que eu ajudei a escrever lá na Feira do Livro, comprem, tá incrível, relata pessoas que têm 70, 80 anos, que diz o seguinte, olha, da janela da minha casa eu via o sírio. Né? Isso. Da janela da minha casa, nos casarões antigos, eu vi o sírio. Que hoje você ouve isso e acha impossível. Você acha que tá delirando. É impossível alguém Engraçado. ter essa vivência, entendeu? Sim. Então, por que a gente está falando disso? Porque o sírio ao longo dos últimos 100 anos, 150 anos, um projeto político, ele é um projeto econômico, nos últimos 20, 30 anos, um projeto de marketing. E define né? o mapa da cidade, É. né? Hoje você fizer uma alteração no Sírio, você mexe com o mercado imobiliário, você mexe com tudo. Com uma série de situações. Porque isso reforça o que a Cidiana colocou. Né? A história é fundamentalmente transformação. Né? Seria sonho de nós, a minha filha, que tem 3 anos, daqui a 20, 30, 40 anos, ela não vai enxergar o Sírio do jeito Verdade. que eu enxergo. Né? Ela não vai enxergar as comidas do jeito que nós enxergamos. Né? Modificações vão ser feitas em relação a isso. Há um processo muito interessante em relação a criar uma identidade de Belém do Pará como uma cidade gastronômica, de cidades criativas na ONU. Isso tem uma série de consequências, né, para a produção, para a economia, para a sociedade de uma forma geral. E isso traz da gente um grande desafio, onde é que a população mais pobre se encaixa nisso? Né? Verdade. Quais são os desafios que a gente enfrenta para fazer com que essa população tenha direito a viver o seu sírio do jeito que ela quiser viver? Né? Não. E, Michel, eu sempre me incomodei com os fogos. Sim. Pessoa leiga. Sim. Depois que eu tive aquela tua aula, eu olho os fogos de uma outra maneira. É muito mais emocionante para mim. Sim. Conta pra gente o início dos fogos do Sírio, por que eles são tão importantes. Bom,
No século XVIII e no século XIX, você não tem comunicação imediata, você não tem telefone, você não tem, enfim, tecnologia que nós temos hoje. E é muito importante você perceber isso, porque o sírio que inicia na Cidade Velha, ele vai fazer um trajeto grande, de quase 5 quilômetros, até chegar na Basílica, né, na Ermida de Nazaré. E esses trajetos eles eram marcados pelos tiros de canhão do Forte do Presépio. Então, e a gente fez um exercício que foi lindo, né? Foi lindo. Foi imaginar, né, os tiros de canhão de acordo com os lugares que a Basílica vivia, né, passava, perdão. Então, isso marca um processo histórico de comunicação, não é? Só aconteceu uma coisa curiosíssima na semana passada. Nós tivemos o início da Bienal de Artes, era para começar às 5h30 e ela acabou iniciando às 6 horas em ponto. E aí, quando começou às 6 horas em ponto, o prefeito chegou. Ele chegou na igreja de Santo Alexandre e começou a tocar os sinos, não é? Ele disse, senhora, você está vendo? Anunciado. Sendo anunciado. É isso. Então, Que né? maior solenidade possível. Exatamente. Essa sonorização, ela também tem um papel histórico. Eu também me incomodo com os fogos. Também acho que os fogos hoje têm um papel que precisa ser repensado em relação a isso, né? A gente não precisa mais dos sons para fazer isso. A gente tem um aplicativo, Cadê a Berlinda, para fazer isso. Professor, mas né? é assim, é engraçado. Olha, eu morei a minha vida toda no Manuel Pinto. E qual era a referência que a gente tinha que a Santa ia subir a Presidente Vargas? Os estivadores. Os fogos dos estivadores. Mais Então, um ali a gente símbolo, já né? É sabe um símbolo marcado já. que aí já ficou, que hoje Sim. já está mudando Sim. um pouco. Mas Sim. é importante essa questão dos fogos. E para quem eu sei que tem a questão da sonoridade, crianças com autismo, cachorro, a gente tem toda essa questão, né? Que precisa ser revista. Mas realmente é um marco. É uma marca, sim. É um marco. Agora sim, o senhor acabou de falar que o Sírio vai mudar, a gente não sabe. Daqui a 30 anos, 40 anos, o que vai ser o Sírio? Será que a nossa geração foi a privilegiada de ver os maiores Sírios possíveis? A gente pode carregar isso com a gente? Aí eu vou te devolver a pergunta perguntando, será que a população dos anos do século XIX também não pensava a mesma coisa? Talvez, Pode né? ser. Pretensão, talvez. Pretensão minha. É porque eu tenho, cristalino, assim, imagens muito marcantes de Sírio. E a expectativa para esse ano, como vocês falaram, é absurda, é enorme. E eu não sei o que considerando catolicismo, mudanças e tecnologia mesmo. Então, hoje você consegue ver o Sírio com uma imagem nítida na sua televisão, você vê o Sírio online, você tem um aplicativo. Como o Sírio vai caminhar nos próximos anos? E a gente viu um Sírio de horas, aqueles Sírios que terminavam acho que 3 da tarde. Não, teve 2 ou 3, né, que terminaram. Eu vou te responder segurando o choro, tá? Eu acho que foi dos anos que eu vou em procissão do Sírio, dos muitos anos que eu vou, foi o mais emocionante. Em plena pandemia não teve Sírio. Em 2020 não teve Sírio, não é? E eu tinha uma promessa de levar um ex-voto da minha filha, que era o roxinho dela, Tá. não é? Num quadro que foi pintado por um dos maiores artistas plásticos de Belém, né? E aí eu levei e coloquei máscara, coloquei luva, fui levando e vi centenas, dezenas É isso. de pessoas É isso, fazendo exatamente Só- o que você estava fazendo, né? sozinhas, não é? Levando seus ex-votos. Foi lindo, foi lindo. Se deu 1 milhão, se deu 2 milhões, não importa. Importa que aquela pessoa, sozinha, foi levar o seu voto. Ali é o seu exercício de fé, entendeu? É isso. Eu acho que isso resume o Sírio para mim. Não, o senhor falou perfeitamente. Não comece a chorar aqui, que senão vai ficar um chororô, porque eu morei a minha vida inteira no Manuel Pinto. A vida inteira no 4º andar do Manuel Pinto. Você não tem noção? Aquele de esquina, a Santa sai da árvore. Então eu tenho aquela imagem da Santa. Isso não tem nada mais emblemático que isso. Se você entrar se você entrar agora no elevador do Manuel Pinto, é cheiro de maniçoba. Porque imagina 250 apartamentos fervendo suas maniçobas. Então tem a tia do 3º andar que tem uma promessa que ela vai distribuir papa picado. Sim. Então são os elevadores lá, tem toda uma logística lá que é assim, olha, quinta-feira, distribuição de papa picado. Seu apartamento tem um quarto, você ganha 1 saco de papa picado. 2 quartos, 2 sacos. 3 quartos, tem toda uma logística no Manuel Pinto. Então eu vivi isso. As pessoas falam, em matéria de Sírio, né? Não sei o que é tão importante. De onde é que tu tiravas, sei lá, toda a tua criatividade? Eu ouço o Sírio. Eu ouço o Sírio desde o acordar. Eu ouvi o Sírio montando aqui, as arquibancadas.
eles colocando os alto-falantes. Então, o Sírio não era para mim o domingo. Ele vinha um mês antes, porque o coral de 1000 vozes, quando tinha, ele também ficava ensaiando ali. Então, era mistura de barulho, eram os vendedores chegando também para se organizar ali 10 dias antes do Sírio. E, de fato, quando aquela procissão se culminava no segundo domingo de outubro. Então, é toda uma história, é todo um enredo que vai se formando, né, naquela imagem, até, de fato, se formar a imagem da santa. A gente então, tem é um sentimento, preparação, né? Aquilo vem chegando e te invade de uma maneira muito absurda. Bora falar de comida. Mas sabe que pegando o gancho do Michel, que ele falou, olha, será que as pessoas no século XIX não pensavam a mesma coisa? Eu vou ser assim muito sincera, eu queria, digamos assim, entrar numa máquina do tempo, voltar lá. Vocês têm essa máquina, máquina, não é possível, porque lá tanta informação. sim, tipo, 1940, 50, é assim, é algo que eu sei que não vai ser possível, mas se você dissesse, Diana, o que você quer? Né? Algo que você quer assim realizar no impossível seria isso, sabe? Tá uma noite que fosse no Arraial de Nazaré, no Sírio, nas décadas de 40, 50, porque eu acho assim que era fantástico e observar, né? E ter outras coisas para poder ver, era muita movimentação ali a gente acha que é só naquele quadrado específico, mas tem fotos, né, do período da década de 40, de 50, todo aquele entorno, né, é muito maior do que a gente imagina. A gente tem foto naquela rua que é a Generalíssimo, e que tinham ali filas de barracas de pessoas vendendo comida e as pessoas esse quadrilátero ali, esse quadrado, ele 14, permanece. A 14 é um mercado enorme. E assim, você vê a cuia, né? São poucas fotos referentes a esse período, mas elas existem. Então, assim, você vê a cuia, você vê aquelas panelas grandes, as pessoas, sabe, às vezes descalça, e aí você diz, por que deveria estar em alguma atividade? Será que era questão religiosa? Então, são muitas coisas. Então, isso é algo assim que eu sempre quis, e eu sei que não é possível, mas se pudesse, agora, eu queria. Alguma comida dita como típica daquela época, hoje a gente não encontra mais? Porque eu, como paraense, se na minha mesa tiver pato no tucupi, maniçoba, eu acredito que eu estou respeitando os ancestrais de muitos anos. Algo deixamos para lá nesse intervalo? Eu penso que não, a gente ainda é muito forte as tradições. Eu acho que elas foram costuradas nessa relação com a nossa identidade, que ela é algo muito forte. A gente sempre associa o pato no tucupi ao sírio, né? Eu sei que em outros momentos outros alimentos também se inseriam nesse tucupi. As carnes de caça, que você podia encontrar nos restaurantes, e também sendo a cutia, a paca, né? Que, inclusive, nessa época do ano, eles eram anunciados assim, gorda paca no tucupi, né? Ou seja, não era qualquer paca. Era gorda. Ela vai estar muito, muito especial. Então, é claro que hoje é outra mentalidade com relação ao alimento, né? A questão até ambiental, mas eram alimentos que você chegava no restaurante ali e você dizia assim, olha, eu quero. Eles anunciavam. Então, além disso, o Peru, eu escrevi um texto para um livro que ainda não saiu, lá em Portugal. E era para falar um pouco sobre essa trajetória do sírio, né, pelo Atlântico, né, e essas influências. Ainda não foi publicado. E eu gostei muito quando eu terminei, porque eu falava disso. Eu falava do Peru, né, como é que o Peru ele aparecia nas mesas do paraense, com o tucupi, né? E que hoje a gente sabe que ainda tem algumas casas que eles fazem, mas que também se tornou algo muito do Natal, né? O Peru no tucupi, ele assume também um peso importante, digamos assim, no Natal do paraense. E além do sírio. Mas, assim, era uma época em que você tinha, assim, Belém totalmente enfeitada pelos vendedores de pato. Então, você vê essas pessoas vendendo, eles faziam, assim,
uma estrutura de madeira, esses vendedores, e eles vendiam. Ali no mercado de São Brás, tinha muito. E a gente consegue visualizar, às vezes, pelas confusões que aconteciam, né? Acontecia confusão? Muita Me conte confusão. conte uma. Fulano que ia lá comprar o pato, e aí ele já brigava com o vendedor do pato. E essas diferente, notícias... nada mudou. Nada mudou. E essas notícias, elas acabam caindo no jornal, né? Nas páginas até policiais, mas você tem o cidadão que vai lá tomar o tacacá dele, ele já briga com outra, e ele levanta e já quebra a banca, e já se aborrece. E então, tem várias histórias referentes a isso que a gente consegue, sabe, mapear, identificar, isso é muito legal. Mas eu acho que é muito importante essa relação com essas comidas, que o paraense ele acaba criando um elo muito, muito forte. Eu sempre digo, a maniçoba, ela é uma comida de alma, né? Que a gente, mesmo que quem não vai com você, ritualizada, e que mesmo quem não está na sua casa, você depois passa para deixar uma marmita, para deixar... É presente. É presente. Você não dá bolo, e você não dá é maniçoba. presente que não tenha um valor, ou que você diga assim, não, eu vou dar porque tem muito. Não é essa a relação. É um presente desejado por quem recebe. E que tem muita importância para quem dá, para quem faz. Uma coisa que eu sempre digo para os alunos, olha, a gente nunca convida para a nossa mesa quem a gente não gosta, um inimigo ou alguém que a gente não gosta. A comida ela é muito forte por isso, porque ela é algo que junta, né? E paraense tem muito disso, porque eu sempre digo, a gente sai aqui no Pará, a gente sai... Primeira coisa que a gente logo pensa é um restaurante, estar socializando com os amigos num bar, num restaurante, enfim. Porque isso é muito forte da nossa cultura. E aí você não chama. Quem você chama para sua mesa é quem você tem muito apreço, é quem você gosta. Professora, tira uma dúvida. A senhora adora cozinhar, né? Eu gosto. Eu sigo ela nas redes sociais. Cara, eu fico imaginando assim, como é que deve ser esse cozinhar da professora Cidiana? É isso. Hoje vou fazer uma receita do século XVII. Hoje vou fazer uma mesa posta do Dom João VI. Professora, e os doces, as sobremesas? Sempre foi doce de bacuri, cupuaçu, a torta Maria Isabel ela veio já depois? Não. Creme de cupuaçu, clássico, né? Mas o creme já tem uma entrada do leite ali, que não é... já é uma modernidade, né? O creme de cupuaçu, como a gente entende hoje. Isso, creme de bacuri. Cupuaçu, sim. Creme de cupuaçu, o pudim de leite é um clássico. Jura? Todo o cardápio do Sírio, na década de 40, 50, até 60, o pudim de leite ele vai estar lá, ele é um clássico também, que aparece junto com o creme de cupuaçu, creme de bacuri, a taça da felicidade. O melhor doce da vida. A taça da felicidade que mistura tudo isso. Ela mistura tudo isso. Você, como paraense é genial, né? É genial fazer isso. Não, a taça da felicidade, a gente tem um grupo de amigos que a gente fala assim, não, gente, o melhor sobremesa da vida, você dá uma colherada, já vem todos os sabores. Todos os sabores. Uma coisa só. É espetacular. Confusão. Né? Tem uma situação que eu acho que é genial, que é o avô da minha esposa, o seu Carlos, que é um queridíssimo. E ele, assim, ele precisa de tempo, né? Olha, vamos fazer um churrasco lá em casa. Na sexta-feira ele já está anunciando que ele está fazendo a taça de felicidade. E assim, às vezes já tem que comer menos o churrasco para comer mais a taça de felicidade. Né? Então sempre teve esses doces. Taça da felicidade, creme de cupuaçu, bacuri. A torta Maria Isabel, ela também vai aparecer aí. E o pudim. O pudim é um clássico. Ele também sempre aparece. E é interessante porque tudo isso sempre tinha que estar ali presente o guaraná. Então, era o guaraná que compunha essa mesa Como também. Assim, o Guaraná? O refrigerante Guaraná, que era o soberano, que aí já, né? Então, todos esses doces, eles tinham que vir acompanhado com o Guaraná. Né, o Guaraná refrigerante. Aí eu lembro quando a gente era criança, ficava doente, a mãe dizia assim, olha, vamos comprar um refrigerante. Imagina isso hoje. Né? Eu adorava quando eu ficava doente, porque a mamãe dizia assim, não, vamos comprar. Aí era ainda aquele refrigerante na garrafinha de vidro. KS, maravilhoso. E aí colocava embaixo da rede ou da cama, onde a criança tivesse. E aí a gente passava o dia tomando, né? Aquele refrigerante. Recuperando a saúde. Michel, das histórias... E a diabetes. Das histórias todas que tu sabes, quais são assim as mais surreais
que tu conta... Não, gente, não acredito. Não, isso acontecia quando tu tiveste noção. Eu acho que a história mais bacana que eu tenho, a gente estava conversando fora do ar sobre histórias de terror, não é? E não é nossa história de terror, mas é uma história de aventura. Porque uma das narrativas mais interessantes sobre o Círio de Nazaré é que ele sai da Cidade Velha e serpenteia pela Cidade Velha, atravessa o bairro da Campina até chegar ao bairro de Nazaré. Então ele passa por 3 bairros, né? E esse serpentear termina quando você tira a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e coloca na igreja. Tá. Não é? Por que isso é importante? Porque a gente tem uma história muito interessante com a cobra grande. Ai, maravilhoso tu falar Não isso! é? Uma história com a cobra grande. Então, o que nós estamos fazendo, numa das narrativas do Círio, é fazer o caminho que a cobra grande faz, e quando o Círio termina, nós depositamos Nossa Senhora de Nazaré, que é a imagem do bem, sobre o mal na cabeça da cobra grande. Aqui, a gente não vai Da ter cobra mais esse grande, programa. entendeu? Então, uma das narrativas interessantíssimas é que nós precisamos reforçar anualmente, né, essa vitória do bem sobre o mal, não é? Porque senão o que acontece? A cobra grande acaba se mexendo e acaba destruindo a cidade toda. Então a gente entendeu? precisa fazer esse ritual para Para que a nossa cidade se renove, entendeu? E eu acho isso genial, eu acho fantástico, entendeu? Quer dizer, não é necessariamente uma narrativa que está ligada às fontes, ao processo, mas essa construção oral que Como deu ela foi essas junta, né? características até fazer essa formação, entendeu? Acho Maravilhoso. genial. Não, mais, professor, por favor, mais uma aí, porque essa foi E que é demais. tão importante. Não é que é tão importante. A nossa segurança, na verdade, depende disso. Depende do Círio, Círio, né? né? Depende do Círio. Isso eu acho genial. A outra que eu acho que não é, na verdade, uma alegação histórica tão antiga, mas que é da luta corporal literal que há no Círio, entendeu? Quer dizer, você tem, quando nos últimos 10, 20 anos, de quando essa imagem chega próximo da Basílica de Nazaré, tem interesse de cortar a corda do Círio. E não necessariamente cortar, você pega uma faca e rasga a corda do Círio. E eu já vi muita confusão, já vi briga mesmo, né? Então são homens grandes, são homens fortes que vão brigando, se estapeando ali. E sempre que tem alguém se estapeando, eu acho genial o que alguém mais inteligente faz. Não é? Não é? Você está se estapeando no meio do Círio, corre, corre, alguém grita: Viva Nossa Senhora de Nazaré! Para tudo. Os caras estão se estapeando, largam isso e começam a gritar: Viva, viva, e segue a procissão normalmente. O Círio entendeu? tem umas coisas que é Então, essas percepções, né, essas narrativas criadas sobre o Círio, elas são fundamentais para repetir aquilo que eu já disse anteriormente, né? Que o Círio é um organismo que está, né, em transformação eminente todos os anos. Todos os anos. Esse ano a gente vai ver uma coisa nova, né? No ano que vem a gente vai ver uma coisa nova, a gente vai esquecer uma outra para depois retomar, porque isso, na verdade, faz parte da próxima existência que a gente tem, entendeu? E já consegue antecipar o que a gente vai ver de novo esse ano? Não sei, eu acho que não. Podia jogar os búzios, né? Falando dessa mescla, eu acho que a gente vai conseguir ter... Porque, como nos 2 últimos anos a gente não teve, eu acho que várias coisas, né? A gente vai conseguir, eu acho que mesclar bem várias coisas que a gente teve que fazer por não ter, eu acho que vão ser adaptadas dessa vez em várias situações. Sim. Eu acho, tanto vindo pela Igreja Católica, né? Que vai manter alguns ritos que ela fez no ano passado, por exemplo, a quebra de protocolo levando a santa até os fiéis, foi muito emocionante para quem estava lá. Sim. Eu estava lá nos 2 anos e foi muito legal isso, né? Até a questão do helicóptero, porque eu acho que muita gente fala assim, gente, aqui é legal o helicóptero, mas vai estar tão distante. E aí, desse mar de gente que foi sem autorização, à deriva, né? Para cumprir sua promessa, eu vi várias pessoas gritando Viva Nossa Senhora quando o helicóptero passava. Sim. Né? Então, é uma demonstração muito grande de fé. Eu não deixei de fazer meu Círio também, né? Como o senhor falou, que se eu fui no domingo, eu não fui no domingo, mas os outros 6 domingos eu cumpri o trajeto todinho, porque eu acho que cada um teve o seu Círio e representou o seu Círio. O que eu acho mais engraçado é que todo ano tem Círio e todo ano a gente se emociona. Igual. Vocês não estão vendo em casa, mas eu estou olhando os olhos de vocês aqui, os olhos estão começando a ficar marejados. Mas é engraçado, é uma ansiedade diferente, porque né? Você vive ali um aspecto que aí é muito mais antropologia, né, do que história. Né? Mas os antropólogos talvez tenham o poder de contar isso de uma forma mais veemente do que nós historiadores, de que como o Círio ele nos reforça aquilo que é fundamental na existência em comunidade,
que é a nossa identidade. Pronto. Não é? O Sírio reforça a nossa identidade sobre todos os aspectos. Todos eles. Simbólicos, econômicos, políticos, culturais, alimentares. Né? E eles dão para nós o exercício da vida, assim, que é o Sírio do ano que vem. Né? A esperança do Sírio do ano que vem. Né? Como vou construir a minha comida, como vou fazer a minha bebida, como vou... Porque o Sírio sempre é essa renovação, entendeu? Sempre é. E é engraçado essa percepção que as pessoas têm, porque quando vem alguém de fora, que a pessoa fala... Você vê... Quando é a melhor época para ir para Belém? A gente fala, vem no Sírio. No Sírio. Aí a pessoa, não, mas não é uma festa católica. Aí eu falo, não! Você não está entendendo o que é o Já Sírio, né? Porque a pessoa gosta de... Talvez, quem não conhece, seja lei, gosta de resumir a uma festa católica. Ela é muito mais que isso, né? Ela eu acredito que hoje o Sírio é muito mais profundo do que sagrado, inclusive. Eu acredito que está ali páreo a páreo. Então, eu acho... Se você pegar, por exemplo, pega uma imagem da corda do Sírio, tocando uma música Nazarezinha, Nazaré Rainha, por exemplo, Zuki da NASA. Pega aquela imagem, recorta a santa, coloca só a imagem da multidão, é um trio elétrico ali. Se eu colocar aquela imagem em preto e branco e não te disser onde é, e mandar essa imagem para o teu celular, para alguém que não saiba o que é Sírio, vai achar que a gente está num carnaval. Roberto da Mata, o carnaval devoto, né? Sim. É isso. Roberto falou o quê? Roberto da Mata, sim, ele antropólogo, que diz que o Sírio é um carnaval devoto. Maravilhoso. Que eu acho que é isso mesmo. É isso. Já era na década de 80, quando ele escreveu, só aumentou, né? E a pandemia também, com todos as questões que permearam, que claro que vai muito além de estar junto, de fazer o Sírio, né? Envolve perda, envolve outras questões. As famílias não deixaram de fazer a sua comida do Sírio, né? De celebrar, de agradecer, de rezar, sabe? E eu acho que isso é muito forte também. Várias das casas, pessoas mesmo que ali, né? 3 pessoas juntas, pai, mãe, filho, enfim, eles estavam fazendo, né? Eles estavam tentando manter um pouco dessa tradição que é tão importante também a partir da comida, né? E a mesa cheia é um ritual, né? Faz parte da mesa cheia. Faz parte, sempre, né? Sempre fez. Né? Você tem aí relato das pessoas que dizem, olha, o Alfredo Oliveira, que é um médico, e ele tem várias publicações de memórias mesmo de Belém. Eu gosto do trabalho dele, até uso nos meus trabalhos. Ele fala isso, ele diz, olha, ia todo mundo para a casa da minha avó, e lá na casa da minha avó, né, ia meus tios, meus primos. Então, é a ideia mesmo, que eu acho que é muito forte, de estar todo mundo junto. Daí vem o Natal, né? Primo, a frase, o Natal dos o Natal dos paraenses, se reunindo, comendo e conversando, né? E tá todo mundo junto. Eu acho que isso é muito importante, isso marca muito. O ir pro Arraial, que eu acho que ultimamente se perdeu um pouco do que era há 30 anos atrás. Você vivia o Sírio como? Indo para o Arraial. Pronto. Você vivia o Sírio como? Estando ali, participando, indo para um brinquedo, comendo a maçã do amor, né? Isso era viver o Sírio também. Eu acho que isso se perdeu um pouco. Um pouco do que eu vivi, digamos assim, na minha adolescência, porque a gente tinha que estar ali, né, indo naquele parque, indo no brinquedo. Isso, eu vou te fazer uma reflexão. Não é um indício dessa modernidade que o Paulo falou, desses novos tempos, que o Sírio também está descentralizado. Você acaba tendo outras festas, se não somente ali no Arraial de Nazaré. Eu acho que também tem isso. Porque teve um período que a Cidade Velha ficou um pouco morta em relação ao Sírio, e de um tempo para cá, não. A Cidade Velha está fervendo. Então, acho que a gente está... São as mudanças, né? Eu acho que tem isso... A cidade, como organismo, contribui para isso, né? A cidade vai muito além de São Brás, né? A gente tem cidades no Tapanã, no Bengui, Icoraci, Outeiro, Mosqueiro. Quer dizer, e é pouco provável que a gente acredite que essas pessoas todas migrem para o Sírio, né? Mas vão viver os seus vários sírios das suas mais várias maneiras. Né? Vira o sírio da rua, muitas vezes, né? A rua faz o almoço. Eu já vi essa questão de você colocar uma caixinha de som na porta da sua casa, colocar o CD do sírio e colocar uma toalha branca, colocar uma imagem. Isso é o sírio, entendeu? Sim. Eu estava emocionado ouvindo a Cidiana aqui, porque eu acho que o que a gente tem, né, nos últimos 2 anos de pandemia é a construção de uma nova sociabilidade, né?
as pessoas mandando a foto do helicóptero do WhatsApp para outra pessoa, a pessoa partilhando uma foto que viu o cartaz do Sírio, mandando um áudio, etc. Tal. E o que nós temos agora é a enorme possibilidade de nós nos juntarmos presencialmente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma, Cidiana, que o almoço do Sírio desse ano vai bombar para todo mundo. E eu vou estar com o repertório tinindo depois de conversar. Vai bombar para todo mundo. Vocês comem o quê? O pato, depois a maniçoba, só o pato, não, eu só como o pato? tudo que aparece pela frente. Eu também, professor. Tudo. Eu sou essa pessoa. pouquinho, eu como tudo. O que tiver na mesa, eu como. Eu também, ainda tenho que sobrar espaço pro Para açúcar. taça da Taça da felicidade. Verdade. Terrível. Os bolos que alguém já disse assim, esses bolos que vêm com a imagem da santa, isso é novo. Não é. No século XIX, a fábrica Palmeira, Sim. grandiosíssima, já fazia os bolos do Círio de Nazaré, que eles vinham com a imagem ou vinham com uma cruz em prata, olha, muito chique, em prata, que vinha ornando aquele bolo, que é uma perspectiva também da rosca, né, natalina e da rosca do Dia de Reis, que tem em Portugal, que você colocava lá a cruz ou uma fava, e quem tirava aquele pedaço no outro ano fazia. Então, a fábrica Palmeira e outras, porque havia concorrência, desde o final do século XIX, já ofereciam para o século XX. Você tem aí até a década de 50, muitos desses bolos sendo oferecidos. Então, é algo que é tradicional cíclico, também. Né? Também muitas coisas são cíclicas hoje não, né? Sempre. Eu tenho dúvida do vatapá e do caruru, porque eu acho que eles encontram aí a maniçoba na questão Pará-Bahia. Sim. Só que a maniçoba, pelo que eu entendo, ela é bem parecida, né? A Bahia do Pará. Já o vatapá e o caruru são completamente diferentes. Da Bahia? Não, a nossa não, tudo a nossa. Mas eu quero dizer assim, a receita ela não é tão diferente. Agora, o vatapá e o caruru, eles são outra receita. É outro preparo. Não, professor, tô lhe falando. Eu sou uma pessoa que gosta de comer, nem se uma delícia, nossa, é maravilhoso. Eu sempre digo que, e principalmente se a gente olhar para o século XIX, eu coloco assim, olha, Pará e Bahia eram assim irmãs, né? Em muitos aspectos. E o porto, a forma econômica, a forma da estrutura do porto é muito semelhante. E isso eu acho que são pontos que de uma certa forma, o próprio processo da escravidão, que também foi muito semelhante, eu acho que isso acaba se encontrando em algum momento. Então, há uma proximidade muito grande entre esses dois estados aqui no século XIX, isso é muito forte. E a maniçoba, ela é um desses elementos, né? As pessoas dizem assim, não, mas tu não pode falar isso, porque a nossa é melhor. mas são muito semelhantes, né? Tem a mesma técnica de preparo, tem a mesma base. Então, assim, elas são consumidas, né, da mesma forma, assim, muito parecida. E é interessante também perceber como o vatapá e o caruru, eles se tornam... Para você ter uma ideia, e você falou, em 1940, 50, havia distinção, mas os dois estavam presentes no Arraial e na Praça Comercial de Belém. Então, quando você pegava um anúncio, estava lá, vatapá paraense. Vatapá baiano. Tá. Isso no Sírio. Né? Isso lá indo no Sírio, 1950, 1940. Era comum da Barraca da Santa anunciar um dia antes o que ela ia servir no cardápio no dia seguinte. Então, você tem ali cardápios inteiros. E aí você tem a Taça da Felicidade, os cremes, tudo isso que a gente estava falando aqui. E é muito interessante, porque está lá, vatapá paraense, vatapá baiano, caruru paraense. Há essa distinção, mas também é importante a gente perceber que havia o consumo dos dois. Né? Que hoje já não vê, né? Não vê mais. Você vê o vatapá, que a gente sabe que é o vatapá paraense, e não há essa distinção. Se tem a distinção no nome, é porque as pessoas procuravam, ou por um ou por outro, e porque esse consumo ele também era muito forte. Né? Então, quer dizer, é muito interessante observar isso. Um bairrista sofreu, que já trouxe um baiano aqui. Quando olhou o carrinho, falou assim, mas o carro típico só tem comida baiana? Vatapá, caruru, maniçoba. Não, isso aí. Professora,
Eu queria de vocês dois a resposta. O que explica o sucesso da maniçoba? Porque, assim, foi feita uma pesquisa sobre coloração no mundo. E na Alemanha foi o seguinte: a pior cor do mundo que te causa mais uma repulsa seria aquela cor amarronzada da maniçoba. Tanto que eles colocaram isso nas caixas de cigarro para evitar o consumo. Né? Eu coloco ali, ela foi escolhida a cor mais feia do mundo, a pior cor do mundo, que te causa uma sensação ruim. E a imagem dela num prato de maniçoba não é uma imagem bonita aos olhos. Eu acho lindo, mas a gente sabe que se eu pegar isso e mostrar o que causa esse amor pela maniçoba, porque é uma paixão, é um negócio, é incontrolável. Depende. Não, professor, quem não gosta de maniçoba? Meu marido é baiano, ele tá 20 anos aqui. Eu não tomo açaí. Eu não gosto de maniçoba. Tu não gosta de Eu não maniçoba? gosto de maniçoba. Tá vendo? Gente, não me excluam da mesa, por Depende. gentileza, mas eu não como. Depende. Como tu não gostas, amigo? E olha, e aí tem aquela coisa, né? Tu não gosta porque tu não comeu, é o que eu fiz. Vai, tu É, come. é. Mas se tu comer a da vovó, Isso. aí- Sim, e a tu vai pessoa é uma gostar. questão de honra, assim, tu vai provar essa maniçoba, gente, pelo Isso amor de Deus, eu é- aguento mais provar maniçoba, eu não A da gosto. minha mãe é assim. Isso é uma construção social. Isso Chega- é uma construção social. Nós não tomamos açaí com granola. Não, nós é tu? Isso, Tá não, falando? nós paraenses, tá. nós não tomamos açaí com granola porque é uma construção social. E é uma repulsa, Né? E é uma sim, repulsa, em relação a né? isso, né? Mas nós gostamos de maniçoba porque isso foi também uma construção social. Entendeu? Pronto. Esse amor, né? Esse desejo. Não é inato, não vem da natureza isso. Entendeu? Não tem um genezinho lá no paraense, será? E o gosto Uma conexão ali, também, um cromossomo. O gosto também é algo que Cromossomo eu acho que Construído é socialmente, né? construído socialmente. O gosto é É, construído o socialmente. gosto é algo que você passa a gostar a partir da sua terra, né, do lugar da sua natureza. Então, isso é muito importante também, né? Eu sei que tem uma geração que está vindo aí que ela já não, né, já olha para maniçoba, Já comeu olha risoto de novo, maniçoba. já quer o comeu risoto de maniçoba. O bolinho de Eu maniçoba. sei disso, mas ainda é uma tradição que ainda é muito forte. E também tem essa questão da identidade, né? Que isso foi muito bem costurado de não é nosso, nós comemos assim, daí porque o tal do açaí com granola. Mas além do açaí com granola, eu estava até esses dias, eu amo açaí branco. E é aquele assim que eu mais. E daí eu disse, eu vou fazer uma foto para postar e falar historicamente do açaí branco, né? Quando é que ele aparece. Gente, aí a foto não ficou muito bonita, porque o açaí branco. Não é Ele bonito. já não contribui. Aí eu disse, mas quando eu postar isso aqui. Porque a maniçoba mesmo, tem gente que vai lá e diz assim, não ia comer isso não. Mas esse prato é muito feio. As pessoas falam. Mas né? ele não é mesmo, ele não é um prato bonito. Mas pra gente, de uma certa forma, diz assim, não, como já não, é bonito, é gostoso, né? E aí eu disse, não, acho que eu não vou falar do açaí branco, porque isso ser aí cancelada. é a questão de você olhar para aquele alimento e quem não conhece, não sabe o gosto, não tem a mesma referência que eu tenho, ela vai dizer, não, eu não quero isso aí não, né? Não. E é muito interessante, porque são alimentos muito identitários, o açaí. Né? O açaí, ele perpassa também. Aí. Ele era vendido no Sírio. Você tem a barraca de açaí, onde o açaí era amassado na hora e a pessoa Mas sentava... o formato, e um prato, uma cuia... com- Copo, cuia. Às vezes a pessoa levava o seu. Às vezes, a gente tem relato da pessoa, quando ia comprar o açaí, ela já levava Sua caneca, seu dispositivo. o seu utensíliozinho no qual ela, olha, veja tanto de açaí, a pessoa colocava. E, Você professora, a tem... senhora falou de açaí, é engraçado que a gente aqui da cidade, por exemplo, dos centros urbanos, não da cidade, dos centros urbanos, a gente tem uma ideia que o açaí bom, o mais incrível é o açaí grosso. Só que nos interiores, como eles batiam na mão, o ralo era o que tinha. Eu acho isso tão importante. Eu fui conhecer isso há pouco tempo, quando eu fui para o Marajó. Dessa identidade do açaí ralo dos interiores. Queria só falar sobre isso, que talvez as pessoas não conheçam. O açaí é muito interessante porque ele vem nessa... alguns viajantes, eles diziam assim, olha, só toma açaí, isso aqui no século XIX, pro século, né, segunda metade do século XIX, eles eram muito categóricos, diziam assim, olha, só toma açaí gente do povo. Era esse o termo que se usava, gente do povo. E aí, por quê? Porque eles não viam
Nos bairros mais aquinhoados, né, eles não viam as barracas de açaí, aquela famosa barraquinha, e nem a venda, né, do açaí. Então, eles não viam lá. E aí isso eu ficava, né? Mas não. Eles não viam por quê? Porque, independente de ter dinheiro ou não, o açaí ele sempre está presente na casa do paraense, né? E o que diferenciava? Era que, para a casa das pessoas que tinham uma condição financeira melhor, digamos assim, eles não compravam açaí nas barraquinhas. Eles tinham a sua amassadeira de açaí. Então, o açaí ele chegava nos paneiros e a amassadeira. Inclusive, tinham amassadeiras muito famosas, né, por esse ofício. Sempre mulheres, professora? Mulheres, no geral, eram mulheres. E elas iam na casa da pessoa, não, amanhã eu vou amassar açaí lá na casa de fulano. Então, era como se fosse um emprego diário, era como se fosse aquele emprego e fixo também, porque, não, você não vai me abandonar, você é que faz o melhor açaí, você vai continuar aqui. Como a gente trataria hoje diarista. as passadeiras, Exatamente. Uma diarista de açaí. Que fantástico. eram as amassadeiras. Isso o viajante não observava, né? Ele tinha dificuldade de visualizar isso, porque isso acontecia dentro das casas, isso acontecia no âmbito familiar e não na rua. Então, o que ele via? Ele viu o açaí sendo vendido na rua e quem comprava? Pessoas de um poder aquisitivo, digamos assim, menor, né? E esse é um ponto que eu acho muito interessante para a gente pensar a venda de açaí, mas o açaí, ele é universal, digamos assim, ele está em todos, as pessoas comem. E nos interiores é muito interessante a relação, porque lá não só comia no almoço, mas no jantar, que modifica um pouco com relação a Belém, né? Digamos assim, a capital. E, de fato, essa relação do açaí grosso, o açaí ralo, isso aí é algo que quem mora na capital é que tem mais, né? E a questão do diferencial também, que é o açúcar, né? No interior, as pessoas não tomam. Açaí com açúcar não existe, inexiste, né? E na capital, não. Era o que diferenciava. No sul da capital, eu tomo com açúcar. Lembrando que é uma distinção social, porque açúcar ela é um valor caro, ela sempre foi um valor mais elevado. Hoje até que não, mas em momentos da história que o açúcar valia muito. E não era todo mundo que tinha acesso a açúcar. Sensacional. Né? Então, tem um diferencialzinho A ali. senhora toma como o seu açaí? Sem açúcar. Sem Fui açúcar. criada ali em Abaeté, a família da minha mãe é de lá. Então, o açaí sem açúcar, com açúcar jamais, né? Só toma. sorvete. Não toma açaí. Não toma açaí, professora. Não toma pelo açaí. amor de Deus, não vou ouvir isso, Michel Filho. Eu não vou Revelação, ouvir. bomba! Um não toma açaí, outro não come maniçoba. Não tem condições. Mas eu fiquei feliz que teve um equilíbrio. Eu fico... Vamos lá da cada mesa, né? Tem uma pessoa que frequenta a casa da minha mãe de almoço de sírio que ela põe assim, olha, ela põe o arroz, aí ela joga a colher da maniçoba, aí ela pega um jambu do pato e ela pega um camarão do vatapá e fica em cima. Então ela faz... É a taça da felicidade dela saudável, entendeu? Sim. Treinada no comércio, né? Treinada no comércio. Isso é treinada no comércio. É especialíssimo. Olha, a gente passou tão rápido. Eu podia ficar aqui horas e horas e horas. Queria um volume 2. A gente ficaria com vocês aqui horas. A gente queria muito, 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 muito agradecer pela aula, pelas emoções, porque a gente fala através do olhar a presença de vocês, estreando o nosso podcast de Sírio. Então, assim, né, Paula, a gente tá muito Maravilhoso, honrado eu tô muito feliz mesmo. dia. Acho que vocês somaram absurdamente. E, como eu falei, a gente podia continuar falando durante horas, porque vocês... Se não fosse um dia de semana, a gente ia arrastar vocês pra algum lugar, entendeu? Uma cervejinha, e por aí. Faltou só aqui a panela de maniçoba. Aí Professora, sim, a gente não tava pensando Hoje sim. não, foi uma pupunhazinha. Aí É uma sim. pupunhazinha. Aí Então, sim. hashtag fica a dica. Obrigada, professora. Professora, Nada. fale para as pessoas onde a gente lhe encontra, qual o seu @. Bem, eu queria agradecer, maravilhoso o papo, as histórias, aprendi muito também aqui. Eu acho que conhecimento é isso, né? É troca, é memória, são pessoas reais, né? Eu acho que acima de tudo. Então, estou muito feliz, agradeço o convite e estou assim já esperando para poder ouvir e ver como é que ficou no Qual final. o seu perfil? É o do @daquilo que se come. Ela é que tá maravilhosa. Maravilhoso, lá. gente, sigam, é muito bom. E a gente faz Viciante aí a leitura.
essa interlocução com a história da alimentação. Paraense, o que é mais Paraense. importante. É isso. Michel, bora. Michel, quando teremos o próximo Andando com Michel pela Cidade Velha? No sábado, não é pela Cidade Velha, mas é um convite que vai ter uma semana antes do Sírio. Tá, A dia gente vai fazer, deve ser dia 1º de outubro. 1º de outubro. No sábado, Ok. pra gente visitar do Largo do Redondo até a Basílica de Nazaré para entender essa formação da Igreja de Nazaré. Vai ser enorme tá? o percurso. Não, do Largo do Redondo. Do Largo do Redondo, Ali, tá? Pensei na Cidade Velha. ali Tá. na Nazaré, tá? E é um convite para todo mundo, hein? Não, agora achei pequeno. Não, mas é pequeno porque a gente vai demorar muito tempo no Largo, Tá. né? Vai falar da igreja, vai falar do Largo, vai falar do entorno, vai ser legal, tá? Dia 1º pela manhã. Dia 1º pela manhã, num sábado. Tá. Né? No domingo é a eleição, vai ser um dia antes das eleições. Pronto. Tá? Queria agradecer. É a primeira vez que eu tenho esse convite também. Tem um podcast e já estou querendo falar com a professora há 5 anos. Já pegou na pauta. Há 5 anos, né? Me pegaram a pauta aqui, tá? Gente, eles tão, se namoram, assim, tentam se encontrar e se encontraram hoje aqui, verdade. tá? É verdade. Queria agradecer enormemente esse bate-papo. Eu acho que não tem, pelo menos para mim, como falar de Sírio sem me emocionar, porque eu sou devoto. Entendeu? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de divulgar a cultura da gente, divulgar aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa identidade, que nos forma, né? E dar parabéns para vocês dois que conduziram de uma forma leve, porque de repente podia ter virado um grande chororô. É verdade. Um grande chororô. Parabéns mesmo. Tá? Todo mundo se controlou. Tenso. E me acham nas redes sociais com Michel Pinho, facinho. Show de Tá bola, bom, gente. maravilha. Obrigada. E olha, não se esqueçam, depois da chuva pode tudo. Valeu, obrigado, gente. Beijo. Nada, tchau, tchau.